Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu tenho a alegria de estar aqui com você mais uma vez, para que nós possamos meditar e refletir a palavra do Senhor, que não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra que, se a gente permitir, ela pode transformar toda a nossa vida. Então eu te convido a escutar com bastante atenção. Abra agora a sua Bíblia, o Evangelho de hoje está em São João, capítulo 6, do versículo 35 até o versículo 40. São João, capítulo 6, do versículo 35 até o versículo 40, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, tem algumas passagens bíblicas que são tão claras, são tão óbvias, que explicá-las é até perigoso. Por quê? Porque quando a gente lê, subitamente a gente já entende. E quando a gente vai querer explicar, a gente pode acabar confundindo ao invés de clarear. Porém, eu faço essa tentativa aqui de explicar esse trecho do Evangelho de São João que já é tão claro. Qual é a vontade de Deus Pai para a minha vida e para a sua vida? A vontade de Deus Pai, Jesus revelou a cada um de nós. É que nenhum de nós, e grave bem essa palavra, nenhum de nós se perca. Nenhum de nós seja condenado eternamente. Ou seja, trocando em miúdos, que a gente vá para o inferno. Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus reafirma essa grande prova de amor com todas as letras. Veja, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que ver o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Então, se você tem alguma dúvida do que seja a vontade de Deus para a sua vida, hoje você não terá mais. Porque a vontade de Deus Pai é que todos nós nos salvemos. E para nos salvarmos, existe um único caminho: Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Crer em Jesus. E crer não somente numa dimensão racional. Saber que Jesus foi uma pessoa muito importante da história. Mas saber que Jesus é Deus, que se encarnou, que assumiu a nossa humanidade, exceto no pecado, que passou por tudo que passou, que viveu o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição, por amor a mim, por amor a você, para abrir as portas do céu e nos conceder a salvação eterna. Jesus disse que a vontade do Pai é que não se perca nenhum. Às vezes, nós somos egoístas quando a gente pensa somente na nossa salvação. E por isso que algumas pessoas vivem uma espiritualidade muito verticalmente. É eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus.
e não eu e o outro. E a gente esquece que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a nossa espiritualidade não pode ser somente vertical, eu e Deus, eu e Deus. Não, eu e o outro. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, disse São João. Então, meus irmãos, hoje a gente compreende qual é a vontade de Deus Pai para cada um de nós, que nós nos salvemos. E como é que a gente pode se salvar? Crendo em Jesus, aceitando-o como nosso Redentor, como nosso Salvador. Se você já teve essa experiência, amém, louvado seja Deus. Mas se você ainda não teve, procure, tenha, aceite. Mas quando você tiver essa experiência, não guarde somente isso para você. Anuncie ao mundo essa boa notícia. Anuncie ao mundo essa grande verdade. Esse caminho que é o próprio Jesus. Caminho de vida eterna. Caminho de salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, passe a seguir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Assine aqui, ative o sininho para que todas as notificações cheguem primeiro para você. E eu fico muito feliz de ter a sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser.